hoje, certo? Então, obrigado ao Marcos Rodrigo, do Preventório, é um banco no Rio de Janeiro, né? E ao Fabiano, do Banco Costeira, de Santa Catarina. Né? Então, nós convidamos esses dois bancos hoje para eles explicarem como foi o processo de implementação desses bancos, que eu acho que é um assunto que interessa para boa parte aqui, né, das pessoas. Então, é importante a gente ter relatos, né, de experiências que já aconteceram, tá bom? Então, eu passo a palavra primeiro ao Marcos Rodrigo, que vai começar a sua fala. Legal? Então, mais ou menos uns 15 minutos, de 15 a 20 minutos, tá bom, Marcos? A gente vai avisando. Já sou eu? Bom dia. Bom dia. É muito bom estar com vocês, galera. Você não pode falar assim agora, antigamente falava, era Xuxa, né? Falava assim, não pode mais falar isso. Xuxa tá meio complicado. Então, vou começar aqui uma fala inicial, organizada aí um pouco na história do banco, né? Da implementação, né? Primeiro a gente trabalhar uma seguinte ideia, inverter na ordem, que a implementação de bancos comunitários, eu acredito que ela nunca para. A gente passa processos das periferias, né? De muita luta, muito instável, muitas questões, né? Que envolvem. Então, isso precisa construir um processo também de desenvolvimento da comunidade, de fortalecimento das lideranças comunitárias que estão tocando esses bancos. Então, isso incorre em uma série de questões que são muito diversas, eu diria assim, né? Então, no Preventório, por exemplo, a gente iniciou a implantação, a gente sempre teve uma diretoria com cerca de 7 pessoas, né? E já tivemos mais equipes envolvidas, mais voluntários, menos, porque assim, ao longo de 10 anos, você tem processos de mudanças, né? Processos conjunturais também, né? A gente, por exemplo, os bancos comunitários tinham muito apoio nos governos Lula e Dilma, né? E depois disso também passaram o processo totalmente de esvaziamento da política de economia solidária, o que afeta também os bancos comunitários, né? Então, esses bancos, né, eles dependem hoje, por exemplo, na conjuntura atual, muito dessa capacidade de estar se reinventando o tempo todo. E o que eu trago nesse sentido da instabilidade do território, da vulnerabilidade, é que faz com que as equipes tenham que se esforçar para ter uma legitimidade no território, né, constante. Porque o território é um lugar vivo, né, de disputas, de lutas sociais, políticas, né? E o banco comunitário não está distante disso, da mesma forma que não está distante de uma conjuntura desfavorável no Brasil. Faço também uma crítica que mesmo no período do governo Lula e Dilma, as políticas não foram políticas que conseguiram chegar a uma política de Estado, né? Existem, inclusive, materiais da própria Senais, que eu pude estudar, né? Que apontam para isso, né? Não sei se está transmitido ao vivo também, mas assim, até para me apresentar, que eu já fui direto ao assunto, eu sou Marcos, né? Hoje eu ocupo uma posição aqui no banco de coordenador das ações, né, dos projetos. Tem uma diretoria, né, que é a Usana, Sônia, tem Wanderson, tem uma equipe também uma equipe grande, tem bolsistas, então, de extensão, relação com a universidade, o FRJ, a UF, universidades do exterior, né, do Reino Unido, o Arne, que
Colômbia. Então, assim, a gente hoje trabalha com uma extensão de atividades, também contribuindo com a missão de bancos comunitários, que é o desenvolvimento do território. Então, esse desenvolvimento, ele é um desenvolvimento que ele pensa o todo, ele não pensa uma parte específica, né? Então, essa implantação inicial do banco comunitário, ela precisa da mesma coisa que você precisa para manter o trabalho durante esse tempo todo, um envolvimento comunitário, né? E a legitimação da importância dessa ação no território. Em princípio, eu posso dizer para vocês que quando a gente começa a falar de banco dentro da comunidade, as pessoas fazem aquela carinha de que a gente é louco, entendeu? Da mesma forma que devem achar todos nós aqui loucos, porque enquanto a maioria está estudando sistema financeiro tradicional, tentando criar instrumentos que, no meu entendimento, acho que está mais que provado, que geram mais desigualdades do que prosperidade, né, que é a promessa do capitalismo, do neoliberalismo, a promessa de prosperidade que não se aplica, né, às favelas e periferias, muito menos nas ex-colônias, né? Então a gente tem um processo também externo e interno, né? É um processo estruturado de colonialismo, né? Então esse sistema financeiro que existe hoje, ele é o nosso inimigo, nosso adversário. Ele é parte dessa estrutura dura que criou, que iniciou, até como você estudar um pouco, eu também sou pesquisador, né? Tenho a oportunidade de estar aí estudando com vocês, todos aqui no Observatório, sou membro do Observatório também. Então, assim, essa estrutura do capitalismo, ela foi se estabelecendo ao longo dos anos, né? E no Brasil, a estrutura financeira, ela ainda é mais cruel, porque existem experiências de países mais descentralizados. Só para vocês terem uma brincadeira aqui, comparando bancos com farmácias, muitas comunidades, quando você vai fazer uma visita, como eu ando em diversas favelas, elas perguntam, poxa, eu queria uma farmácia dentro da minha comunidade. Elas, dificilmente vai ter alguém que vai dizer que eu quero um banco. E a gente percebeu com o passar do tempo, eu tive um parente que trabalhou em farmácia, e ele disse que era muito difícil abrir uma farmácia, porque tinha muitas regras, era um sistema totalmente controlado. E a esfera do capital cria essas barreiras para determinados serviços que são importantes, né? Então, aí você vai explicar para as pessoas que é quase impossível abrir uma farmácia dentro de uma comunidade, só quem consegue abrir farmácia dentro de uma comunidade já são as grandes empresas de farmácia. As pessoas tendem a não entender esse porquê, elas se perguntam, né, por quê. E também elas não, talvez não se perguntem por que não se pode ter banco comunitário, porque isso também não está dentro da ontologia, né? Isso é uma quebra de paradigma muito grande, né? Eu lembro que eu tinha que me vestir de palhaço para andar pela comunidade, fazer brincadeiras, tem fotos, né? A gente andando pela comunidade, fazendo atividades artísticas e lúdicas, tentando mostrar para as pessoas que aquilo ali não era uma loucura, entendeu? Eu quero registrar que todos vocês aqui não são loucos, só são poucos. Eu só sou mais um louco junto com vocês, porque criar argumentos para desconstruir os argumentos estabilizados, eles são já é um exercício totalmente louvável, totalmente importante, entendeu? Abrir as controvérsias, ou seja, abrir as caixas pretas do sistema é uma missão, é um projeto, um propósito de vida, né? Cada um no seu espaço, ele ou fora dele, fora da caixinha, de alguma forma a gente tem que encontrar uma forma de alterar a correlação de forças, né? A miséria é muito grande, então eu acho que os bancos comunitários, né, se propõem e conseguem fazer, aqueles que conseguem ter uma penetração, conseguem ter uma raiz
dentro da comunidade, consegue estabelecer ações, e muitas vezes, inclusive, ações que não são caracterizadas como as duas finalidades, microcrédito e moedas sociais, mas são ações importantes para a própria comunidade, né? Então, essa ideia conceitual de bancos comunitários de desenvolvimento é uma ideia que eu acho que quando cunharam esse nome, eu lembro de algumas falas. Eu estou há mais de 10 anos trabalhando e vivendo no tema. Inclusive, estou aqui no Banco Comunitário agora, está uma chuva terrível, uma dificuldade de chegar, muita água, uma cachoeira aqui no morro. Até para atravessar está difícil. E tem uma ideia muito interessante de metáfora, né? De dizer que o banco ele é comunitário e é desenvolvimento. É uma metáfora provocativa em relação, inclusive, ao nosso querido BNDES, que sempre foi abandonado o S, né? Então, a gente tem uma fala militante e metafórica dizendo que esses bancos, e tem vários bancos que fizeram planos locais de desenvolvimento do seu território. Nós, por exemplo, estamos fazendo um mapeamento, nesse momento estamos fazendo um mapeamento econômico, estava aqui eu e Neném, na verdade estamos em 3 aqui, discutindo isso, né? Quem são esse mapa? Eu tive com o secretário de desenvolvimento esse 2 dias atrás, explicando para ele isso, ele achando super interessante, porque, na verdade, não se tem dados muito bem construídos. Isso é muito simples, é só você parar para tentar escrever um projeto, como eu estava ontem, tentando ajudar algumas favelas de São Gonçalo, e eu não conseguia achar os dados, né? Então, assim, o lado da pesquisa também pode ser um bom caminho também para esses bancos, né? Eles estarem ajudando a pensar a comunidade através da própria pesquisa. Então, assim, a implantação dos bancos, voltando lá para trás, trazendo para frente, de trás para frente, de frente para trás, porque eu não consigo deslocar esse tempo, eu acho que essa construção ela é atemporal, né? Então, assim, a gente passa as mesmas questões do início, né? A gente precisa o tempo todo estar demonstrando, né, que esses instrumentos eles são importantes para a melhoria da comunidade. Uma questão que é importante é que a comunidade não percebe as coisas de forma imaterial, de forma conceitual. O povo quer ver, o povo quer, né? Quero ver para crer. Então você tem que ter ações acontecendo cotidianamente, né? O que torna o trabalho das pessoas que estão envolvidas com o banco um trabalho de muito compromisso. Assim, você não, é um trabalho que você não desliga. Você não tem uma tarefa que ela começa e encerra. Você está sempre atento, né, a tudo que está acontecendo. O que nós temos alguns desafios que eu lanço aí a gente teve experiências de bancos e muito também amparados nessa política de governo Dilma e Lula, e a gente não conseguiu criar instrumentos de Estado para o fortalecimento dessas experiências. Então, hoje, a gente estava tendo uma conversa recente, estava Luiz Arthur, uma galera lá de São Paulo, dos bancos de São Paulo, a gente falando isso, que a gente precisa reforçar esse nós por nós, né? Que também uma metáfora da favela, mas ela não precisa ser aplicada só na favela, né? Porque nós somos a sociedade, nós somos participantes dessa construção, nós também podemos estar em espaços estratégicos de governo, ou de pesquisa, ou de universidade, então a gente tem um papel muito importante de construir esse nós por nós, né? Então, nesse momento, a gente está muito dedicado a construir uma metodologia mais adequada à realidade do Morro do Preventório no sentido da metodologia do microcrédito, porque os bancos, né, eles têm 2 instrumentos financeiros muito importantes, microcrédito e moedas sociais, né? E essas também são 2 questões de muito difícil implementação, né? Tem um trabalho assim
muito grande. Até na metodologia de implantação, você pode optar por não ter os dois. Tem lá textos que falam, você pode ter só microcrédito, você pode ter moeda social. Tem muitas cartilhas. Eu tenho muito material assim, antigo, né? Peguei muito material nessas viagens que eu fui a Palmas, fui a vários bancos, né? Então, assim, tem a figura do correspondente que dá um trabalho terrível, né? Quando você tem correspondente também, uma política que é importante para a comunidade, mas o próprio banco comunitário, quando tem essa ação, ele tem um apoio muito baixo da Caixa Econômica. Quanto tempo eu já falei? Foi só para me organizar aqui. Já tem uns 10 minutinhos, né? Rodrigo, tem mais 5 minutinhos. No limite aí. 5 minutos? Tudo bem? Eu não tô falando Fazendo o besteira, papel do não, né? chato aqui. Vou fazer o papel do chato. Tem jeito. Né? É isso aí, ó. Sigam esse observatório dos bancos comunitários. Esse negócio vai dar problema, hein? Como a gente fala aqui, vai dar problema. Então, o, então assim, esses dois instrumentos, e o próprio banco, a gente, e eu talvez esteja insistindo muito numa fala de legitimidade, de organização comunitária, talvez reconhecendo a conjuntura atual. Eu acho que os bancos que não têm isso hoje estão numa situação muito difícil, porque as políticas que foram criadas, elas não estabeleceram marcos, bases que permitem a gente contar com elas em nada, entendeu? A gente aqui, por exemplo, todo dia é um dia, matando um leão por dia, né? E reafirmando isso. Então a gente também acaba fazendo outras ações para legitimar. Você faz centro comunitário, você apoia artistas, você apoia as ações de outros grupos comunitários, porque assim, você não vai receber apoio sem apoiar. Isso que eu estou falando tem a ver com a implementação lá atrás e tem a ver com o momento atual, porque quando você vai para a comunidade, como nós fomos, com uma ideia extremamente louca para todo mundo, até a gente reunir os líderes comunitários antigos, as igrejas, os obreiros, os pastores, os pais de santo, e você provar que essa ideia é possível, é uma quebra de paradigma, uma construção de uma nova ontologia, bem difícil, né? E com o passar dos anos, ela também se mantém. Você não pode relaxar, vamos dizer assim, né? O jogo não para, né? Vou dar uma pergunta aqui, vamos ver. Deixa eu ver quem fez. A gente vai, na verdade, Marcos, vai abrir um pouquinho, vai abrir um tempinho final para as perguntas e respostas. Deixa a apresentação fluir. Mas Desculpa até te interromper, mas é no tempo. é porque é o seguinte, os bancos comunitários têm dois instrumentos tradicionais, né, que é o microcrédito e a moeda social. Porém, não existe uma regra, e é isso que eu queria trazer. A gente não tem uma regra de como tem que ser a implementação da moeda social, como tem que ser. Por quê? Porque você tem o Banco Tupinambá, que é numa comunidade ribeirinha lá do Pará, que é um dos bancos que eu tenho maior vontade de conhecer, nunca consegui ir. Eu gosto muito do gestor de lá, meu amigo, a gente se fala com o Marivaldo. E você tem um banco, por exemplo, aqui no Morro do Preventório, que é uma comunidade grande, uma economia forte, assim, são muitos comércios, 12 mil moradores. Então, assim, as realidades são diferentes. Então, para falar sobre implementação, manutenção, organização do banco, a gente pode trabalhar em cima de alguns princípios ou estratégias, né, que você percebe que são necessárias para todas as experiências. Então, por exemplo, no material de bancos comunitários, você encontra muita referência, por exemplo, do Genalto, que eu gosto muito, leio muita coisa dele, falando da proximidade, né, da relação de confiança. Então, assim, como que você é próximo de uma comunidade se você não está lá? Né?
lembrando que esse estar lá hoje mudou, né? Esse estar lá também, ele é também virtual, porque esse virtual, ele também é material. O que também é algo extremamente criativo e de difícil leitura inicialmente. Com o tempo você vai percebendo que essa aula aqui, que é virtual, ela é real. Porque, em princípio, a gente achava que o que era virtual não seria real. Mas tudo isso está em mudança, né? Então, assim, como que eu vou estabelecer um sistema de confiança, alegria e felicidade, como está lá no lema do Banco Palmas, se eu não estou próximo, né? Então, assim, se eu não tenho apoio local, se eu não apoio, porque eu tenho briga aqui direto com... Hoje vou ter uma briga de novo, mais um. Porque eu falo, gente, a gente tem que apoiar para ser apoiado. Não é porque o coleguinha não gosta da gente, né, não gosta do trabalho, tem ciúme, que a gente não deve apoiar. A gente tem que mostrar para ele o contrário, tentar ganhar ele, dizer para ele, olha, nós estamos aqui para apoiar a sua ação. E você... Agora, era bom que você também nos apoiasse, porque assim, o trabalho comunitário não é fácil, né? Então, para você avançar, porque você tem que ganhar a comunidade. Se é uma disputa de pensamento, de reflexão, de prática, né? Então, assim, isso não vai ser igual em todo lugar, né? Eu acho que tem algumas bases que a gente já está... Nós estamos há 20 anos, né, como rede, né, na segunda década. Quando eu escrevo, sempre coloco isso, né? Porque quando você vai falar, talvez tenham pessoas aqui que estão tendo contato primeira vez com essa experiência. Mas ela já tem mais de 2 décadas. A gente tem experiências com sucesso de microcrédito com mais de 5 décadas, né? Então, e elas ainda não estão... eu trago assim muito agora, está muito na minha veia, os estudos de ciência, tecnologia e sociedade, né? Então, isso sai meio que na minha fala, né? Então, eu trago uma questão que é um texto que eu estava até lendo recentemente, que são ciclos, né? Então, assim, a gente tem ciclos mais favoráveis a essas ideias e, nesse momento, um ciclo menos favorável. E, no período favorável, a gente avançou até certo ponto e faltou certo ponto. No período desfavorável, a gente vai ter que avançar, independente de que ponto nós paramos, entendeu? É uma... É um exercício de força, né? De determinação. Então, assim, eu acho, primeiro, o que eu queria falar não era nem sobre o banco comunitário, falar da importância desse espaço, né, de reflexão, né? Porque ele complementa e ele faz parte de uma estratégia de disseminar, né? Não o vírus, o coronavírus, mas disseminar boas ideias, ideias de mudança, ideias que trazem novas controvérsias ou antigas, ou que essas controvérsias voltam a ganhar força e estabilidade, né? No momento onde você tem claramente... eu estava escrevendo um texto para o professor Henrique sobre reserva de mercado, uma coisa que foi extremamente discutida e combalida nos últimos anos, e você vê claramente governos até neoliberais defendendo política de renda básica, consumo interno. Será que isso não é uma forma? Bancos comunitários municipais, até liguei para o Luiz Arthur mais cedo, falei, olha, é notória a criação de um banco comunitário municipal aqui em Niterói, que é uma pressão que a gente está fazendo e as coisas estão andando, mas vai ter problemas, no meio do caminho vai ter problemas, né? Porque quando entra também a política municipal sem ter uma participação da sociedade, tem o mesmo perigo, ou essa política, quando ela não tem a construção de bases, que é a reflexão que eu ia ligar para os Arthur mais cedo, não consegui, Luiz. Minha preocupação é essa, não é? Você tem em Niterói já uma articulação de criação de um banco municipal, mas se esse banco não, na seu nascimento, já não traz
uma construção das bases que a gente já está estável para a gente. Tem que ter base local, tem que ter organização comunitária para criar, implantar um banco, tem que ter confiança, tem que ter enraizamento. A preocupação é, e lá na frente, como vai ficar isso? Né? Além da própria construção da tecnologia, a participação nossa na... Mais um minuto, tá? Então, eu quero, nesse último minuto, deixar claro que a gente está aqui para conversar, né? A gente responder as perguntas, refletir e a gente construir juntos esse conhecimento. É um desafio incrível, um desafio que a vida colocou para mim e eu matei no peito e estou com vocês nisso aí, vamos estar pro gol. Muito obrigado. Beleza, Marcos Rodrigo. Muito obrigada, Marcos. Obrigado, Marcos, aí pelas considerações na implantação do Banco Preventório. E assim, Marcos, a gente vai ter, depois da apresentação do Fabiano, um período ali para umas discussões, que vai ser interessante. Depois, novamente, após o intervalo, teremos outras discussões que é claro que você vai participar ativamente. Então, apresentar o nosso outro convidado, Fabiano Laudio. Fabiano, a gente também tem uma mesma dinâmica com o Marcos Rodrigues, o Marcos Rodrigo, com 20 minutos para a apresentação. A gente, de repente, consegue flexibilizar um pouquinho mais, como também flexibilizando com o Marcos. Enfim, mais uma vez agradeço a participação de imediato, quando nós convidamos para fazer parte desse nosso curso aqui. Muito obrigado mesmo. Tá? Por favor. Obrigado, Anderson. Obrigado, Carolina. Obrigado, Luiz Arthur e Marco Rodrigo aí também, que a gente já teve junto. Obrigado a todo mundo aí que está na sala. Acho que daqui eu conheço só o Luiz Arthur e o Marcos Rodrigo. O resto são tudo novos rostos aí, então mando meu abraço. Tá me ouvindo bem? Eu tenho uma apresentação aqui, eu posso botar? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Só um pouquinho. Não estou muito acostumado com o Google Meet. Ah, tá. Estão conseguindo ver? Sim. 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 Então, gente, na verdade, essa experiência do Banco Comunitário da Costeira começou no passado. A gente é muito novo, né? Comparado com a experiência que o Marco Rodrigo tem, até o pessoal do Fundinho, que tem mais tempo, e os outros bancos da rede brasileira, a gente é um bebê, assim, né? A gente tem praticamente 1 ano só de existência. Começou de uma grande insatisfação, assim, na pandemia, né? A gente estava num... Vou passar aqui para o próximo slide. A gente estava na campanha Floripa Amor, que era uma campanha, assim, de pessoas de Floripa mesmo, que estavam a fim de ajudar com cesta básica. A gente começou a ajudar uma ocupação que tem lá. E outros projetos, assim, mas sempre com essa lógica da cesta básica, né? A gente pensando assim, cara, o governo não está dando auxílio emergencial, eu acho que naquela época ainda não tinha auxílio emergencial, ou estava em vias de começar. E, cara, o que as pessoas vão comer, né? Então temos que dar cesta básica. Então a gente começou realmente a reunir cestas básicas e tal, e dar para o pessoal, assim, né? E eu não sei, dentro de mim tinha um sentimento muito forte, assim, de que, cara, porque eu não estava experienciando dificuldade diretamente na minha vida, sabe? Então eu estava com comida na geladeira, eu estava, enfim, com as minhas 3 refeições garantidas, mas não conseguia sair do meu coração a urgência de necessidade das pessoas. Então a gente ficou muito na lógica da cesta básica. Então a gente reunia grupos de igreja, grupos sociais, grupos de associação de bairro, e a gente ia distribuindo cestas básicas, assim. Só que eu comecei depois de um tempo com essa história da cesta básica, acho que todos vocês experienciaram isso nas suas comunidades, nas suas cidades, de alguma forma. O movimento das cestas básicas é muito necessário, não estou criticando aqui as cestas básicas, só que eu pensei, cara, isso não vai terminar nunca, que nem apagar um incêndio, que o incêndio vai aumentando, e aí, tipo, a gente tá no cesta básica, a gente tem que pensar em uma solução que resolva mais pela raiz, né, cara? Então, aqui tem 2 imagens de arrecadação de fundos, de doações, desse projeto Floripa Amor. Aí, algumas pessoas doavam também dinheiro para comprar a cesta básica, né? E a gente pensou assim, cara, vamos fazer diferente, eu não sei exatamente como é que começou, mas agora me lembrei.
tem um banco comunitário em Florianópolis, que é o Banco do ICOM, que ele surgiu também mais ou menos na pandemia, surgiu um pouquinho antes de nós, só que ele surgiu de um jeito já nasceu muito grande, assim, grande em termos de recurso mobilizado, né? O ICOM é uma organização muito bem reconhecida em Santa Catarina, então grandes empresas aportam fundos expressivos, assim, para o ICOM repassar para as comunidades que ele atende, não só em Florianópolis capital, mas como na Grande Florianópolis, que muita gente não sabe, mas nós temos também comunidades muito carentes ali, principalmente no município de Palhoça e outros municípios da região. E aí o Banco do ICOM teve a ideia de criar o Banco Comunitário do ICOM. Então, enfim, são cifras gigantescas, assim, mas aquilo inspirou a gente. Falou, vamos criar um banco comunitário. E assim como vocês, eu não sei exatamente como que é o curso de vocês, mas pelo pouco que eu entendi, essa aula é sobre a implantação. Então, a implantação me parecia muito nebulosa, muito obscura, muito difícil, eu não sabia nem por onde começar, sabe? Parecia uma coisa, assim, inacreditável. E aí, o que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer lives. Inclusive, o Marco, não sei se o Marco tá aí, mas o Marco foi a primeira live que a gente fez. Então, primeira de muitas, né? E aí a gente tinha um Instagram, tinha rede, e a gente ainda não chamava de Banco Comunitário da Costeira, a gente estava como Floripa Amor ainda. E como Floripa Amor, a gente entrevistou também o Fundinho, acho que a gente entrevistou o Luiz Arthur, e o nosso outro amigo lá do Banco Fundinho, né? E aí a gente foi aprendendo. A live, ela cumpria duas funções. A gente divulgava o assunto para as pessoas que estavam assistindo, e a gente aprendia também, porque ali eu fazia as perguntas que eu queria saber também, né? E perguntas do público. Então, foram muitas lives que eu acho que a gente fez. A gente entrevistou muitos bancos da Paraíba, né? A gente acho que entrevistou toda a rede paraibana de bancos comunitários. E a gente ficou surfando nessa rede brasileira que, como o Marco falou, né, surgiu da experiência do Banco Palmas no Ceará, há 20, 30 anos atrás, não sei exatamente quando que surgiu, mas a figura do Joaquim Melo, né, uma figura importantíssima na história das finanças solidárias no Brasil. Então, a gente aproveitou essa rede, um indicando para o outro, a gente conheceu pessoas incríveis, pessoas mandaram para nós a cédula das notinhas do Banco Comunitário lá pelo correio para nós, então foi muito legal quando você recebeu pelo correio a cédulazinha, assim. A gente foi se aproximando do tema que parecia muito distante, e muitas vezes, como o Marco falou da realidade, que é realmente desafiadora, mas às vezes a gente ficava com essa coisa assim, tá, cara, é difícil, mas nós vamos ter que encontrar o nosso caminho, né? Que eu acho que é isso, assim como na vida, cada um tem o seu caminho, não existe muito fórmulas prontas na nossa vida humana, pessoal. Na vida de um banco também eu acredito que não há fórmulas totalmente prontas, receitas de bolo, assim, completamente engessadas. Eu acredito que existe, sim, experiências que a gente pode aprender, mas é muito mais um caminho que a gente mesmo vai trilhando. Claro que tem limites, claro que tem regras, né? Não é uma coisa de qualquer jeito, mas eu vou falar aqui, gente, da experiência do Banco da Costeira, né, assim, o que a gente viveu. Então, a gente começou a reunir essas doações e começamos a fazer as lives e falamos assim, vamos criar um banco comunitário? E aí a gente já, desde o início, resolveu se vincular mais à rede brasileira de bancos comunitários, que é a rede fundada pelo Joaquim Melo, enfim, né? Então, existem outras experiências de finanças solidárias e moedas sociais que não estão vinculadas à rede brasileira de bancos comunitários. A gente conheceu algumas, tem algumas muito interessantes, Rio Grande do Sul, por exemplo, uma ligada a resíduos sólidos, que é o Ecopila, que é um projeto incrível, que eu recomendo que vocês conheçam, que vincula a moeda social com reciclagem, né, de resíduos sólidos. Então, existem projetos incríveis, mas essas experiências que a gente resolveu se vincular são as ligadas à rede brasileira de bancos comunitários, pela sua história, pela sua articulação e tal. E a gente percebia que realmente existem muito mais bancos na região norte e nordeste, né? Tem muitas experiências importantes na região sudeste, né? Aí o Marco Rodrigo, o Fundinho, Banco Bem, né, em Espírito Santo. Recomendo vocês a conhecerem essa rede, né? O Luiz Arthur mandou o link aí do Floripa Amor, tem o link do Banco Costeira também no Instagram, ali tem várias lives que a gente fez, a gente pode passar. Assistir aquelas lives já é uma aula, assim. O Banco Bem é uma experiência incrível, né? Tem uma figura lá incrível que trabalha, né, junto com a Leonora, que eu não me lembro agora o nome dela, é a G, eu acho,
A G nos ajudou, é a G, né? Ela nos ajudou muito, muito, muito. Recomendo muito que vocês entrevistem a G, viu? Porque ela é uma pessoa incrível, é isso. Ela tem um fogo, assim, uma capacidade de falar com os comerciantes, que é o nosso principal desafio, é falar com os comerciantes, e ela nos ajudou muito. A gente queria trazer a G para Florianópolis, sabe? Porque ela é incrível, assim, ela é incrível, incrível. Eu acho que a G, ela tinha que visitar todos os bancos do Brasil, assim, e treinar a galera, porque ela é fantástica. Então, a gente entrevistou também o Banco Bem, entrevistamos a Heloísa Primavera, que é outra pessoa incrível também, né, que ela lançou aquela provocação, vamos criar 10 mil bancos comunitários, aquilo ficou na nossa mente. Ah, agora eu lembrei. Teve encontro brasileiro, não é encontro, é congresso, não me lembro. Congresso Brasileiro de Bancos Comunitários, ano passado. Quinto Encontro Nacional, é isso aí. Quinto Encontro Nacional, exatamente. Aquele encontro também mexeu com a gente, e a fundação do Banco do ICOM, que foi uma coisa mais próxima da gente, que é ali na nossa realidade de Florianópolis. Então a gente pensou, cara, isso aqui tá chegando perto, isso é palpável. As falas da Heloísa Primavera foram muito motivadoras, assim, vamos fazer. Então, a gente tem um instituto aqui em Florianópolis, que é o Instituto Amor e Movimento, que a gente tem outros projetos na área de meio ambiente, saúde, educação, é uma ONG, né? E a gente começou a pensar na possibilidade de o Floripa Amor, junto com a nossa estrutura que a gente tem no Instituto Amor e Movimento, que na verdade somos só 2 pessoas, mais ativas, assim, de começar um protótipo de banco comunitário, mas realmente com essa energia de começar com algo pequeno e apenas com o processo de ajuda emergencial, digamos assim. A gente não ia começar com crédito ainda. A gente ia começar apenas selecionando 10 mães e dando auxílio emergencial. Eu vou passar uns slides, eu vou passar aqui os benefícios, eu vou passar uma parte mais teórica, que eu acho meio burocrática, assim, mas eu vou passar rápido para depois falar para a parte... Estão conseguindo ver benefício de implantar banco comunitário? Sim. Sim. Tá. Sim. Então, ele estimula o empreendedorismo local e o surgimento de pequenos empreendimentos produtivos, justamente pelo microcrédito ou nanocrédito, né, que o Marco mencionou antes. Então, geração de trabalho e renda local, né, que é uma coisa que eu acho que é a solução mesmo, é a gente buscar na gente a solução, não só ficar reclamando do governo, porque isso não vai levar a gente muito longe. Claro que a gente tem que ser um cidadão ativo, mas eu acho que as soluções mais lindas nessa pandemia estão surgindo quando a comunidade se organiza, né? Ele aumenta a circulação no território, circulação de recurso, ele incentiva os comércios locais já existentes. Eu acho que todos vocês sabem que perto de uma comunidade carente, tem uma grande rede de atacadista, por exemplo, ou um grande supermercado, um Carrefour da vida, um Big, sei lá, os nomes que... Pão de Açúcar, né, que vocês têm aí. Então, são grandes redes, assim, e às vezes tem um mercadinho local, uma mercearia, que às vezes ele está à margem daquela grande rede e ele não consegue ter os preços que aquela grande rede consegue. Aqui lá em Florianópolis tem muito os atacadistas, tá uma onda no Brasil dos atacadistas, e ele consegue vender um produto que é R$10 no mercadinho, ele consegue vender a 8, né? Então, por que a pessoa vai comprar 10 na mercearia do bairro se vende a 8 lá no atacadista, que já é uma grande rede? Então, tem esse problema os grandes mercadinhos, né? Então, a moeda social, ela incentiva os pequenos comércios locais. Ele favorece as famílias em vulnerabilidade, ele estimula a inovação social no território, né? Ele aprimora o tecido social, os vínculos, a identidade cultural e a solidariedade no território. Traz dignidade e bem-estar a partir de uma solução local. A gente acredita muito na solução local. Claro que, como a gente teve governos mais progressistas, que focaram mais na inclusão social, a gente tem algo na escala de milhões, assim, né? Mas nesse momento que a gente está, infelizmente, nessa situação de descaso com a desigualdade, com a crise social, as soluções locais que estão trazendo um pouco de dignidade e bem-estar, com muita dificuldade em alguns lugares. Então, a primeira etapa de implantação, que a gente diria, é sensibilização. Explicar para a comunidade o que é o banco comunitário, os benefícios, muitos vídeos, né? Vídeo é um negócio muito legal, né? Passar vídeo para as pessoas, né? Então, vocês podem fazer... E essa sensibilização, ela não precisa... Claro, o ideal é que se você conseguir ter um máximo de adesão. É muito difícil, nesse momento de pandemia, ter grande adesão. A gente já pegou período de reuniões online, assim, sabe? Então, para nós foi difícil ter um engajamento completo, assim. A gente tinha uma grande parceira, que é a Lourdinha, que eu vou mostrar depois, a foto dela, que ela é dirigente da Pastoral do Idoso, Pastoral da Criança. A gente teve o apoio da Associação de Moradores do Bairro.
só que daí a presidente, ela também estava com uma questão de se candidatar a vereadora, que foi próximo, daí misturou um pouquinho com a questão da candidatura dela, a gente tentou desvincular um pouco da parte de política, assim, política eletiva, digamos assim, e a gente não conseguiu, assim, a gente teve uma aproximação da ação arquidiocesana da Igreja Católica, uma certa aproximação, e aí eu digo que a sensibilização que vocês conseguirem, ela já é benéfica. Se for 2, 3, 4, 5, quanto mais pessoas, melhor, claro, mas não se deixem desanimar se vocês sensibilizarem uma parte da comunidade no início, né? Eu acredito muito que a experiência, ela vai se construindo no andar da carruagem. É um ditado popular que as abóboras se ajeitam no andar da carroça, né? Não sei se vocês conhecem essa... Não precisa esperar, tá tudo ajeitadinho para começar, sabe? Comecem com o mínimo de organização que vocês conseguirem, porque com o andar da coisa, as coisas vão se ajeitando. Então, às vezes a gente pensava, mas a gente não tá com toda a sociedade, toda a comunidade engajada, que a gente nem sabe direito, né, a gente não tinha a informação correta do número, nem a população do bairro a gente sabia, porque tem muita gente que mora bem no alto do morro e a gente não tem acesso. E a gente falou, vamos começar com quem a gente conseguiu, Pastoral da Criança, Pastoral do Idoso, a Associação dos Moradores do Bairro, que era a principal organização, e alguma ajuda da igreja, e vamos começar assim. Então, você pode assistir vídeos, depois a gente pode dar uns links de vídeos, né? Tem o nosso canal do YouTube, lá Banco Costeira, tem o Instagram, e aí criar espaço para tirar dúvidas, né? Isso pode ser feito online hoje em dia, ou, enfim, respeitando o distanciamento, fazer presencial. E aí vem a implantação do Conselho Gestor. O Conselho Gestor seria nada mais do que as pessoas que estão mais próximas, assim, da realização do branco. Eles usam essa terminologia Conselho Gestor, mas, na verdade, é um grupo ali de 4, 5, 6, 10, seja for o número que for, que esteja mais engajado na realização desse banco comunitário. Dentro desse Conselho Gestor, a gente vai designar um agente de crédito. Esse agente de crédito é a figura-chave, assim, no banco comunitário. Depois eu vou falar. E depois vem a plataforma É Dinheiro, que a gente sugere que vocês usem, porque o É Dinheiro é uma plataforma muito simples de se usar, ela ainda está precisando ser melhorada, né? Ela já teve uma atualização da plataforma no Android e na online também no desktop, e aí vocês não precisam imprimir uma moeda em papel, e ela tem algumas vantagens sempre que ela recolhe taxas para a rede brasileira e para o banco local, que eu vou mostrar depois as taxas. Então, aí depois que vocês já têm o Conselho Gestor, vocês entram em contato lá com o Joaquim, com o Instituto É Dinheiro, e falam que vocês querem formalizar um banco comunitário. E, gente, não pense que é um bicho de 7 cabeças, a gente pensava também que era super difícil, mas é uma coisa simples. Reúnam um grupo de pessoas em uma comunidade que vocês estão, falem com o Joaquim, Joaquim, nós temos essas pessoas, temos essas dificuldades aqui, e a gente quer fazer acontecer. Ele vai dar o apoio para vocês e vai ajudar que vocês se cadastrem no É Dinheiro. Aí tem uma documentação e tal que vocês enviam para o cadastro na plataforma. Depois, o agente de crédito, ele vai fazer a parte chave, assim, ele fará os cadastros, contato com a família e tal. Na prática, o agente de crédito foi meio que eu e a Aline, que trabalha comigo, a Lurdinha também ajudou um pouco, a gente não tinha uma figura fixa, foi mais uma função de agente de crédito, que, como a gente estava começando, a gente meio que, ela ficou meio espalhada, assim. Depois vocês vão fazer uma capacitação do aplicativo É Dinheiro, né? Junto com o Conselho Gestor, vocês fazem um Zoom, que nem esse, um Meet, lá com o pessoal do É Dinheiro, do Palmas, o Tassiano, o Joaquim, o pessoal lá que orienta, tem uma parte técnica. Vocês vão aprender a usar a plataforma, tanto desktop como aplicativo, como cadastrar um comércio, como cadastrar uma conta benefício, uma conta pré-paga, que chama, que depois eu posso explicar o que é. E depois vocês vão tentar credenciar 3 a 4. Eu botei aqui 3 a 4, que era o número que a gente tinha, mas pode ser 1, ou 2, ou 10, ou 20. A gente recomenda muito, gente, começar com um mercadinho e um gás. Sabe, é a coisa mais básica, assim, mercadinho e gás. E o gás era uma questão crítica, porque na cesta básica as pessoas não tinham gás, né? E esse era o motivo que a gente quis sair da cesta básica. A cesta básica não dava gás, a cesta básica não dava produtos perecíveis também, e às vezes sobrava lá 5 quilos de açúcar, que vem na cesta básica, enfim, tinha vários problemas na cesta básica que a gente viu que precisavam ser aprimorados. Eu tenho mais 2 minutos aqui, segundo o meu tempo. Então, depois, a gente falou que famílias a serem beneficiadas, porque esse é o modelo que a gente seguiu. A gente seguiu um modelo, como o Marco falou, moeda social e microcrédito.
a gente sabia que a gente não ia ter perna para instalar o microcrédito no início. Então, a gente resolveu começar simplesmente pegando aquele fundo de doações que a gente tinha e doando para mães. Porque a situação de mães solteiras em vulnerabilidade com vários filhos é a realidade do Brasil, né? Então, a gente considerou que essa era a situação mais crítica ali daquela comunidade. Então, a gente criou 10 contas benefícios. Aqui eu estou falando um pouco a etapa não dos bancos, do nosso banco comunitário, né? A criação de 10 bancos, de 10 contas benefício, a gente pegou os dados dela, a gente fez uma reunião com elas e mandou lá os dados para o Instituto É Dinheiro para eles criarem as contas benefícios. E só uma explicação, existe conta pré-paga e conta benefício. Depois eu posso explicar o que é. Exatamente, mãe solo, alguém botou aí. Exatamente essa aqui, a gente criou 10 contas benefício. A conta benefício, ela não consegue tirar o dinheiro da plataforma É Dinheiro, ela não consegue passar por uma conta bancária, ela não consegue fazer certas coisas que a conta pré-paga consegue. Então, dentro do É Dinheiro tem dessas duas definições. Conta pré-paga, que é uma conta, quase como uma conta bancária normal, e a conta benefício, que ela é, digamos, obrigada, ela pode recarregar celular, mas ela é, digamos, obrigada a gastar o dinheiro nos comércios cadastrados, chamada conta benefício. Ela tem algumas outras especificidades. O número também é diferente, porque geralmente é o número do celular, o número da conta é o número do celular, e da conta benefício é um outro número, assim, 00, alguma coisa lá. Depois eu posso mostrar. Depois a gente fez o depósito inicial, que foi R$1.000, a gente conseguiu R$1.000 de doação, e a gente falou, vamos dar R$100 para cada mãe, solo. Então a gente selecionou a mãe com o cadastro que já tinha lá de uma outra ação social, foi uma reunião que a gente fez, foi muito difícil, eram 20 mães, como é que a gente vai tirar 10 mães dessas 20 aqui? Então foi muito difícil, a gente fala, fulana tem essa dificuldade, vocês não imaginam como foi difícil, mas daí a gente chegou nas 10, e aí a gente, com esses R$1.000, a gente chamou uma reunião, porque elas tinham que ter um celular minimamente... Hoje em dia, geralmente elas têm, a dificuldade mais é colocar o crédito, mas elas têm um aparelho, então, geralmente no mercadinho... Acabou meu tempo, eu posso passar um pouquinho? Tá, aí vocês me dizem aqui, tá? Pode. Claro, Fabiano. Tá. Elas têm muita dificuldade de botar crédito e ter sinal, né? Ter internet, assim. Então, muitas vezes no mercadinho, o cara do mercadinho disponibilizava o Wi-Fi para elas fazerem... Então, tem umas dificuldades realmente da plataforma online. Existe a possibilidade de comprar com o CPF, né? Enfim, a gente teve uns problemas com a plataforma que depois eu vou falar. Tá, mas a gente depositou os R$1.000 numa conta custódia da Caixa Econômica Federal, que é uma conta única do Instituto É Dinheiro. É uma conta, 116 bancos, é isso, Luiz Arthur? Marta, não sei quantos que são. É por aí, 100 e poucos bancos no Brasil. 116, eu acho que era a última vez que eu vi. Então, todos os bancos comunitários dessa rede depositam na Caixa Econômica Federal e ela distribui dentro da plataforma É Dinheiro esse recurso já em moeda social. É 1 por 1, né? Então, a gente depositou R$1.000 na conta da Caixa, mandamos o comprovante, a gente disse, é R$100 para essa conta benefícios, R$100 não, 100 costeiras, né? 100 costeiras para essa mãe, 100 costeiras para essa mãe, né? Então foram 100 costeiras para cada uma das 10 mães. E depois vem a parte de orientar as famílias e os comércios, né? O agente de crédito vai orientar as famílias e o comércio. Teve uma das mães que tinha mais facilidade, outras mais dificuldade, outra perdia a senha, dá um trabalhinho. E depois o conselho gestor vai acompanhando as transações e é mais ou menos isso. Agora eu vou falar a primeira etapa nossa, foi assim, ó. A primeira etapa, então, vocês conseguem ver meu cursor ou não? Não, Sim, né? sim. Sim. E o fundo de doação é os R$1.000, depois a gente distribuiu R$100 em cada conta benefício aqui nessa etapa, depois a gente orienta as mães a comprar na moeda social nos comércios credenciados. E aí, como os comércios não vão... A gente só tinha 2 comércios, a gente só tem 2 comércios até hoje, né? A gente tem um mercadinho de bairro e um gás. Então, não dá ainda para o outro comércio comprar o próprio gás e tal. Geralmente, eles querem transferir tudo por uma banca, para reais, né? Aqui, nesse último, é quando ele sai da plataforma, né? Que ele vira reais numa conta convencional, do Bradesco, do Banco do Brasil, etc. Essa é a primeira etapa, só renda emergencial e implantação. A segunda etapa, que a gente ainda não implantou, que ela vem o crédito. Então, aqui, essa primeira parte amarelinha aqui de cima, estão vendo? É a que a gente já fazia antes, tá vendo? Na primeira etapa. Agora, a gente quer ter o fundo rotativo, que é o crédito, que é o microcrédito. A gente está peleando aí para ver se a gente consegue fazer o crédito.
O microcrédito ou nanocrédito, ele vai fazer com que surjam novos empreendimentos e que com os empreendimentos já existentes se capitalizem, né? Então, esse crédito, ele também pode ser crédito produtivo ou crédito de consumo, são 2 tipos de crédito. Então, ele vai ser usado nas compras ou em novos empreendimentos. Novos empreendimentos podem comprar aqui, né, nos comércios já existentes, que é esse amarelinho aqui. Ou então ele pode sair do sistema e-dinheiro, que é o vermelho aqui, que é justamente a cor que eles usam lá na plataforma, que quando sai, que daí volta para o sistema bancário tradicional, tá? Depois eu posso voltar para esse slide se vocês quiserem, mas essa parte verde aqui a gente ainda não está fazendo, que é microcrédito. Tá? A gente está fazendo simplesmente doações de pessoas físicas e tal, distribuindo para as mães, e as mães comprando em 2 comércios. O que é o Banco Comunitário da Costeira hoje? A gente tem 2 comércios cadastrados e 10 mães recebendo auxílio emergência, que diminuiu agora para 8. São 8 mães. A gente tem 2 mercadinhos, quer dizer, desculpa, temos um mercadinho, que é o Édica, temos um Gás e Água, que é Édica Gás e Água, que é a Karina, tá aqui a fotinho dela na comunidade lá, e temos um mercadinho Jordone, que é um mercadinho que vende alguns legumes e tal. A orientação, só que a gente pediu para ele, é não vender álcool e cigarro, né? Não beber bebida alcoólica nem cigarro. Isso é uma coisa que tem que ser na confiança, porque a gente realmente não tem um controle, né? Se ele quiser vender, ele pode, se eles quiserem esconder isso da gente, isso pode ser feito, mas é na confiança, né? Tudo no banco comunitário é na confiança, é olho no olho, né? Muito diferente dos bancos tradicionais, né? Então, essa questão do crédito também a gente pode falar, a gente ainda não fez, mas a gente sabe um pouco como que é a avaliação de crédito, assim. Então, eu vou pedir para as pessoas guardarem as perguntas para depois a gente responder, só para mim terminar, que tá vendo algumas perguntas. Mais 5 minutos, tá, Fabiano? Ah, beleza. Então, esses 2 mercadinhos hoje. Aqui, gente, essa foto é muito legal, porque a gente botou as cadeiras bem longe, ali estão as 10 mães. Essa reunião foi onde tudo começou, digamos, na prática, né? A gente conseguiu reunir as 10 mães, foi um milagre, assim. E a gente fez algumas dinâmicas, assim, alguma mística que chama, né? Uma parte, assim, de vivência, de bater palma, que precisa ter um pouco esse avivamento, né? Então, a gente fez essa reunião e explicou, olha, vocês vão receber 100 reais, equivalente a 100 reais para gastar em 2 comércios, vocês vão ter que fazer assim, assim, assado, explicamos. Mas depois a gente marcou um outro encontro na frente do Mercadinho Jordone para simular uma compra. Então, pega aí 1 litro de leite, vamos fazer uma compra aqui para a gente acompanhar ela. E depois uma meio foi meio que ajudando a outra e a coisa foi fluindo. Mas no início é legal vocês marcarem com as pessoas na frente do mercadinho e fazer uma primeira compra, assim, simulando. Aqui essa foto de baixo, essa foto é histórica também, porque é a Lourdinha aqui e a gente fazendo o cadastro com o David, que é o dono do Mercado Jordone, aqui ele em cima numa compra, aqui ele com o celular fazendo uma compra dessa moça aqui, e aqui antigo layout do dinheiro no sistema Android, que agora mudou um pouquinho, então um pouquinho mais moderno, tá? Mas é transferir, pagar, etc. Geralmente a pessoa chega lá, ela tem que saber o celular ou o QR Code geralmente é o celular mesmo, o número do celular, ela bota o valor e já vai o dinheiro para a conta do coisa. Aqui as taxas, eu não sei se eu preciso entrar nisso, mas resumindo, de 100 reais gastos, assim, 2% na hora da compra é sempre pago pelo comerciante. No caso, 100 reais, 2% dá 2 reais. Então, R$1 vai para a rede brasileira, e 1 vai para o banco local. E esse verdinho é quando ele está dentro da plataforma e-dinheiro. Se ele quiser voltar para a plataforma e gastar dentro dos comércios cadastrados, ele continua com 98, o comerciante, né? Mas se ele quiser transformar esses 98 costeiras, ou 98 fundinho, ou 98 preventório, em reais, ele vai pagar 1% em cima desse valor. Então, seria 0,98, né? 1%. Esse 0,98 é dividido 49 centavos para a rede brasileira e 49 para o banco local. Então, digamos que numa transação de 100 reais, o comerciante, no final das contas, ele vai receber 97,02, né? Na conta bancária dele, assim. Então, o argumento é que o dinheiro chega bem mais rápido do que as maquininhas, né? Convencionais, as maquininhas Cielo, Stone da vida, e que a taxa é menor, né? Então tem algumas vantagens, e ele está estimulando o empreendedorismo local, o comércio local, um projeto social, porque geralmente os comércios, eles têm muito assim, o que ele quer ganhar comigo? Eles sempre acham que você está querendo ganhar alguma coisa, tem alguma coisa assim.
Então, hoje a gente está necessitando de sensibilização, mais parceria, né? A gente está tentando parceria com as universidades. A gente, na verdade, não conseguiu com as universidades de Santa Catarina, mas conseguimos com a Universidade do Rio Grande do Sul, que depois eu vou explicar como, cadastrar novos comércios e arrecadar mais doações. E aí a gente fundou a rede Sul Brasileira, né? Porque, eu nem sei se o Luiz Arthur sabe e o Marco sabe, mas a gente meio que fundou a rede Sul Brasileira. A gente uniu os 4 bancos ligados à rede brasileira inicialmente, que é o Banco Justa Troca de Porto Alegre, o Banco Cascata de Porto Alegre, daí o Icom e o Costeira de Santa Catarina. Paraná, que a gente saiba, não tem, cadastrado a rede brasileira. E aí a gente acabou também convidando uma outra experiência, agora recentemente, que é o Instituto IP, de São José, Santa Catarina, que também tem uma moeda social. É um projeto super lindo, gente, super lindo. Também ele entrou na rede Sul Brasileira, apesar de ele não se chama banco comunitário, mas pelo que a gente viu, tudo que ele faz é banco comunitário, ele só não se intitula banco comunitário. Então, essa rede, ela existe como um grupinho de WhatsApp, a gente se reúne pelo Zoom cada 15 dias, mais ou menos, temos umas mini oficinas, assim, e tá bem legal. Apesar de que o Banco Icom é um pouco... cada um desses 4 tem um pouco... ele é um pouco diferente, sabe, a realidade. Mas, para não passar um pouco do meu tempo, é isso. 40 segundos ainda. É isso, gente. É isso, mas dizer para vocês que não é bicho de 7 cabeças, é possível começar pequeno. Eu acho que começando pequeno e fazendo acontecer é que vocês vão sentir a coisa na prática, e daí vai crescendo, vai ganhando escala, sabe? Mas se vocês conseguirem beneficiar, assim, 5 mães, 10 mães, já vai ter um impacto super grande, assim, sabe? Isso. Infelizmente, o nosso auxílio diminuiu de R$100 para 30 e poucos reais, que a gente tem até vergonha, mas é o que a gente consegue dar, a gente chama de cesta de frutas, né? Mas a gente está mantendo esse valor ainda para 8 mães agora. É uma operação bem pequena, né? Por isso que eu acho que a gente não é enfim, a gente pode falar da nossa experiência que é pequena, né? E é ainda quase que experimental, assim, mas vale a pena, sabe? Porque nos colocou numa rede de pessoas tão lindas, tão incríveis e, enfim, a gente está ajudando até as experiências do Sul a se fortalecerem, se empoderarem. É mais ou menos isso, gente. Obrigado. Maravilha, Fabiano. Obrigado. Mais uma vez, seguir as palmas aqui virtuais, né? E elas façam sons aí incríveis. Legal experiência. Vamos abrir agora para as perguntas. Carol, quer fazer alguma fala? Eu quero perguntar. Maravilha. Olha, não sei como é que está aí. Tem uma ordem, mas, por favor. Eu vou fazer uma pergunta para cada e depois a gente pode ver as perguntas que colocaram aqui no chat, né? Bom, primeiro agradecer a explanação dos dois e dizer que são formas muito diferentes, né, pessoal, de implementação de bancos comunitários. E já falando um pouquinho disso, eu queria perguntar para o Marcos Rodrigo, o seguinte, Marcos, o livro, né, que eu participei da vaquinha que o Marcos do Preventório fez, e aí eu comprei um livro maravilhoso, eu recomendo, né, o Banco Preventório vende o livro, vou fazendo propaganda mesmo, que o livro é legal, tá? E chegou, que eu falei, Marcos, cadê meu livro? Marcos, cadê meu livro? Aí me mandou, maravilhoso. E lendo um pouco a história, né, da implementação do Banco do Preventório, eu queria, Marcos, que você pudesse falar um pouco para a gente, que, assim, no início, pelo que eu entendi aqui das minhas leituras, né, do banco, foi através de um programa da Ampla, né, que é uma empresa de água e luz. E o que me chamou a atenção é que naquela época, quando vocês fizeram esse arranjo, vamos dizer assim, com essa empresa, uma das coisas, né, que o banco tinha que fazer era tipo um clube de gás, né, esse clube de luz, não estou lembrando aqui exatamente qual é o nome, clube de energia, que vocês tinham que fazer, e envolvia conscientizar o consumo local, né, em relação à energia elétrica, e vocês ajudavam, vamos dizer assim, essa empresa, né, as pessoas pagarem as contas e tal. Queria que você falasse um pouco disso, se você viu se funcionou, e principalmente se hoje vocês têm alguma relação com essa empresa, que é a Ampla, né, e também teve apoio de uma professora universitária também. Então, queria que você pudesse falar um pouco disso. E
para o Fabiano, né, eu assisti algumas lives que o Fabiano fez, então ele pode não ter visto a minha cara, mas eu vi a cara dele várias vezes nessas lives, né, e eu achei muito legal porque eu não sabia dessa história, né, então para mim tudo é muito novo, a história do Banco Costeiro, e eu fiquei simplesmente apaixonada, né, pela forma como vocês nasceram, a escolha de colocar mães solos para serem as primeiras a receber, né, eu acho que isso é muito significativo, então é muito bonito tudo isso que eu vi agora, eu fiquei emocionada, na verdade, com toda a sua explicação, assim, de verdade. Faz a gente ter certeza que a gente está no caminho, né? E perguntar para você, acho que você falou um pouco, mas como você conseguiu essa primeira captação de recurso, né? E eu queria que você falasse também, né, você falou, olha, que o ICOM inspirou muito vocês, mas que vocês têm outras formas ali financeiras e vocês acabaram, né, escolhendo, se encaixando mais no que seria o banco comunitário. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, por que vocês escolheram participar da rede brasileira, já que vocês tiveram contato com outras formas, né, financeiras que também usam moeda social, né, então por que dessa escolha? Então, as minhas considerações são essas, e acho que a gente pode falar todas as perguntas, e aí eles se respondem, Anderson, o que você acha? Pode ser sim, Carol, pode ser. Tá. Pode ser. Bom, das questões que nós temos aqui, a primeira questão foi da Vani, né? Ela perguntou para o Marcos Rodrigo por que vocês escolheram reforçar o microcrédito em detrimento da moeda local. Também, deixa eu ver aqui. O Pedro, ele perguntou para o Fabiano como que os comércios reagiram em relação à taxa que eles precisam pagar, tá? O Paulo está perguntando assim, o auxílio já foi, para o Fabiano, o auxílio foi distribuído e os comércios já fizeram o saque ou existe uma circulação da moeda, né? Tipo, esses dois comércios fazem circulação da moeda ou eles logo sacam o valor, né, que eles recebem. O Reinaldo faz um comentário aqui que a gente na monitoria falou bastante da questão do líder comunitário, ele está falando dessa importância que para ele ficou muito clara. O Alfredo fez várias perguntas, espera aí. Vamos lá. Que nem todo mundo tem acesso ao celular e à internet. Como que se dá a inclusão dessas pessoas que não têm celular? Acho que essa pergunta é para os dois bancos, né? Se vocês têm alguma política, caso a pessoa não tenha celular, qual que é a outra saída para usar a plataforma de dinheiro? Os bancos comunitários são dependentes de políticas públicas? Os dois bancos comunitários, a pergunta. Existe alguma viabilidade de parcerias com a iniciativa privada? Certo? Acho que os dois podem responder também. Ele está perguntando se existe um valor para que o banco, de capital, de giro, né, de quanto precisa para o banco ter solvência, né? Então, assim, tem um mínimo que o banco precisa ter para ele poder, vamos dizer assim, se autossustentar, né? Acho que essa pergunta vale para os dois também, né? Como que foi o processo de conscientização da comunidade em relação ao e-dinheiro, tá? E, por fim, a última pergunta
O Pedro ele está perguntando se existe uma remuneração para as pessoas que trabalham nesses bancos, tá? E como é feita? Já entrou a minha pergunta. Como vai ser feita essa remuneração? Como vocês conseguem captar dinheiro para fazer essa remuneração, se ela existir? Tá? Bom, qualquer coisa, se vocês esquecerem alguma coisa, que foram umas 3 questões, né? Podem parar e me perguntar de novo que eu volto aqui, beleza? Então, continuando na mesma ordem, eu vou passar a palavra para o Marcos. Pode fazer um geral de todas as respostas, façam como vocês se sentirem mais à vontade, tá bom? E aí depois eu passo para o Fabiano, tá bom? Pode começar, Marcos. Oi. Então, foram muitas perguntas, assim. Eu estou até entrando pelo computador também para poder ler e depois, acho que eu não consegui responder agora, responder no próximo bloco. Bem, a primeira pergunta é uma pergunta bem curiosa. Inclusive, quando eu fiz o mestrado, a professora Luciana Lago, ela também tinha muita curiosidade disso. Por que uma empresa privada financiou bancos comunitários, né? Primeiro que a empresa... E aí, na época, eu não sabia muito como responder isso, né? E porque a gente, como líder comunitário, nós começamos nossa vivência, né? Sempre uma visão muito imediata das coisas, né? E a pergunta dela foi lá no fundo, né? E aí eu fui estudar isso, né? Então, assim, a questão é bem relativamente simples. A empresa privada concessionária de serviços, ela tem um percentual de 2% que ela deve aplicar em pesquisas. Só que essas empresas, aqui no Brasil, isso é uma bagunça, né? Elas fazem o que querem com esse dinheiro, né? E a empresa queria encontrar um jeito melhor de se relacionar com a comunidade. Então ela percebeu que apoiando um banco comunitário, ela poderia prestar um serviço melhor para a comunidade e também poder receber. Estou sendo bem claro. Inclusive lá na minha dissertação você pode ver que está escrito isso. Inclusive no livro também tem algumas falas nesse sentido. Então eles apoiaram sim com capital, inclusive o primeiro capital do fundo é dessa empresa, R$70 mil da Enel, que é a concessionária de energia elétrica aqui da cidade de Niterói. Antigamente ela tinha um outro nome, ela era ampla. Essa empresa está inclusive no Brasil inteiro, tá? Uma empresa de capital aberto, né? Então eles apoiaram com isso. Eles fizeram um estudo e nós também fizemos um estudo que realmente estava certo, porque a empresa atendia muito mal a comunidade, não prestava um bom serviço. As pessoas precisavam da empresa para poder instalar relógio, para poder ter um comprovante de residência. Porque, assim, um comprovante de residência, ele abre um mundo para você, né? Quando você não tem um comprovante de residência, você, para provar qualquer coisa onde você mora, é bem complicado, né? E a gente, em comunidades aqui do Rio de Janeiro, de Niterói, é muito comum a gente não ter comprovante de residência e usar o comprovante da Associação de Moradores, que nem todo lugar é aceito. Que não é um comprovante de residência, mas sim uma declaração. Então a gente prestava assim uma assessoria para eles e para os moradores, né, que queriam ter um relógio, a gente fazia a mudança gratuita de toda a fiação da casa, porque aqui vocês podem ver que quase sempre tem uma casa que pega fogo. Aí a gente faz ação de doação para poder ajudar a pessoa a recuperar seus bens, né? Tudo que perdeu, a pessoa geralmente perde tudo, porque as instalações elétricas são precárias. Então a gente fazia esse trabalho também educativo. E essa pergunta está muito relacionada à relação do banco com iniciativas privadas, né? O Joaquim tem uma fala que eu concordo com ele. A gente pode ter relação com iniciativa privada desde que o nosso objetivo seja atingido e que o objetivo dele não atrapalhe o nosso objetivo. Então, assim, tem que ter uma visão bem pragmática em relação a isso. Normalmente não dá certo. Porque
normalmente não dá certo, porque nosso objetivo é, no início, o namoro é muito interessante, rola uma paixão, mas no final não dá muito certo. Então, assim, nós não somos dependentes de política pública, mas a gente é dependente daquilo que eu falei no início. O marco legal para a economia solidária, para bancos comunitários no Brasil, é muito frágil, gente. Tá? Não esquecemos que nós fomos processados pelo Banco Central quando se criou o primeiro banco comunitário. Né? Sofremos processo. Então, a gente não é dependente, mas a gente precisa caminhar muito aí no marco legal da economia solidária. Né? E aí o banco comunitário está dentro disso. Não existe um valor de capital para iniciar um banco. O que existe é o seguinte, por exemplo, o Banco do Preventório, se eu for pegar aqui, eu fiz um estudo até com o apoio do meu laboratório, com muito orgulho, Labis, vestir a camisa, que hoje a gente, para manter as atividades do banco, nós temos aqui 3 tipos de pessoas aqui trabalhando. Nós temos voluntários não remunerados, voluntário remunerado, que a lei permite, né, você fazer o reembolso da despesa dele, de alimentação, de passagem. Você tem aqui bolsistas, que aí recebem bolsas através da relação do banco com as universidades, né? Você tem prestador de serviço, pessoas que durante um projeto, por exemplo, a gente está aqui reformando um centro cultural e tinha um voluntário que estava com a gente contratou ele para fazer a gestão da obra. Chamamos o líder comunitário, cara, tu vai vigiar essa obra aqui, qualquer bagulho você me liga meia-noite, 1h, que a gente vem aqui resolver, ninguém pode mexer nada, né? Nada, esse aqui é o centro cultural, vamos ficar tudo atento, explicar para a comunidade, né? A gente também tem gente CLT, né? Porque, e aí você vê, você monta uma organização e você vai trabalhando, e até como que você vai organizar nos diferentes formatos jurídicos, né? Um trabalho que é autogestionário. É um negócio muito difícil, confesso, bem difícil, né? Mas a gente conseguiu, tem basicamente isso. A gente hoje, se tivesse que todos esses recursos saírem pelo banco, a gente teria um gasto mensal de recursos pessoal quase 15 mil. Né? Mas ele está tudo separado por projetos. Então, assim, a gente organizou assim, tem a pessoal da frente cultural, tem os projetos culturais. E aí, desse recurso, são pagos as despesas. Mas, assim, em comparação ao número de voluntariado, o que tem de pessoa trabalhando é muito menor, né? Você tem aí, juntando os bolsistas, com eu falei dos estagiários, temos estagiários também, que a lei de estágio ajuda muito. Então, a equipe do Banco Preventório, hoje é uma equipe que a média de idade está em 20 anos. É uma equipe muito jovem. A gente está apostando muito nisso, entendeu? Essa renovação tá ficando muito evidente, porque quando você chega aqui, você vê um monte de jovem, né? E nós ficando velhinho. Então, assim, esses jovens entram como bolsistas, como estagiários, aí a folha fica menor, né? Mas espalhada nesses diferentes projetos, né? É assim que a gente faz e trabalha muito. Cada frente vai abrindo frente, né? Temos hoje uma frente meio ambiente, uma de solidariedade e uma de cultura, que tem coordenadores específicos dessas áreas, né? E tem a frente do microcrédito, que tem a nossa querida Osana, que ela pode falar tudo sobre microcrédito, né? Ela que é a nossa general dessa área, né? E o microcrédito também tem retorno financeiro, né? É importante falar, né? A gente tem taxa, tarifação. Celular é um problema, né? Primeiro, reconhecer que é um problema, porque a plataforma ela exige que a pessoa tenha um celular, como exige que o comerciante tenha, de preferência, um celular com NFC. Possíveis soluções, a pessoa vir no banco e a gente tem sempre aqui um estagiário, um bolsista para poder abrir a conta, para mostrar o saldo. A gente montou um staff para que isso seja possível ser feito, né? Dessa forma,
mas acho que a solução não é adequada. Por exemplo, eu vou ter uma reunião sexta-feira, eu, por exemplo, estou lá defendendo a volta da moeda em papel. Falei assim, não, tem que ter em papel também. Mas eu já perdi essa discussão várias vezes. Mas sexta-feira vai ter uma nova reunião sobre isso, que eu fico agoniado, assim, porque eu sou criado aqui no morro, então a pessoa vem e reclama comigo quando eu tô indo na padaria, quando eu tô indo, então eu fico agoniado com isso, entendeu? Porque eu sou cobrado, muito cobrado, né? Então eu respondi aqui 5 perguntas e vou entrar aqui pelo computador para ver as outras, tá bom? Que eu anotei aqui 5. Obrigado, desculpa aí falar muito. Obrigada, Marcos. O Fabiano pode falar? Fique à vontade de responder, tá? Quais você quiser. Eu vou começar pelas perguntas da Camila, então. Como que foi a nossa primeira captação de recurso? E uma pergunta ali, por que a gente resolveu ingressar com a inspiração do ICOM na rede brasileira, né? Acho que foi isso, as 2 perguntas da Camila. Então, a primeira captação de recurso foi de doações do Floripa Amor, que já estavam rolando. O Floripa Amor era bem, eu não sei, no início da pandemia, ali março, abril, estava tendo um fluxo de solidariedade e doação muito grande. Acho que vocês todos experienciaram isso no Brasil, e todo mundo que estuda os fluxos de doação no Brasil viram que realmente teve um aumento muito expressivo no início da pandemia ali, março, abril, maio, junho, e depois caiu um pouco, né? Então, tinha uma pessoa que fazia uma doação expressiva, umas 2 pessoas, e depois doações menores, e a gente tinha, acho que era 40% das doações do Floripa Amor. Era uma coisa assim, porque os outros 40% iam para o projeto Entre Elas, que era um projeto de sabão comunitário numa ocupação. Então, a gente ficava com 40% de todo o fundo de doações do Floripa Amor, mais doações de algumas pessoas físicas da costeira, tipo gente que dá R$100, outro que dá 50, outro que dá... A gente chegou nos R$1.000. O nosso fundo inicial foi R$1.000. A gente juntando aqui, ali, juntamos esses R$1.000 para começar. Por que a gente resolveu seguir com a rede brasileira? Porque nos pareceu a rede mais articulada, mais conectada. A figura do Joaquim é muito inspiradora. O Banco do ICOM já estava nessa rede. A gente não viu motivos para não entrar nessa rede, né? E realmente parecia... A gente, na verdade, nem conhecia que tinha outras possibilidades, né? Eu nem tenho conhecimento de uma rede tão grande e expressiva como essa, acho que nem existe no Brasil. Então, fez todo sentido a gente já ingressar na rede, até porque a gente ia ser ajudado, a gente viu esse 5º encontro brasileiro, a gente assistiu, também inspirou a gente. Foi todo um contexto, né? Foi muito natural, assim, sabe? Foi muito orgânico, assim. A pergunta do Pedro, né? O que os comércios acham das taxas? É isso? No caso, como eles já têm maquininha, né? Maquininha da Stone, da Cielo, essas maquininhas PicPay, todas elas têm alguma taxa, né? E, em geral, eles já estão meio que acostumados a ter alguma taxa, assim. Eu vejo que o que fez a diferença foi o vínculo ali, foi a Lourdinha, na verdade, que ela foi... a Lourdinha é uma pessoa que está a vida inteira naquela comunidade, então ela é muito conhecida, muito bem recebida, e sentar ali, conversar, e aí, como é que tá fulano? É isso que faz a coisa acontecer, mais do que se é 1%, se é 2%, se é... Eles já sabem que tem uma taxa, como as maquininhas, para ser sincero, eles nem se preocuparem em saber quantos % que era, a gente ia dizer, ó, vai ser resgatado o valor... A gente explicou que era 2% na hora da compra, pago por você, não pelo comprador, pago por você, e depois 1% na hora de transformar em reais. A gente explica isso, né? Então, até que eles façam o primeiro resgate e vejam lá o dinheiro na conta mesmo, vá lá no meu Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, seja qual for o banco, e vê lá que o dinheiro realmente entrou, eles meio que parece que, no caso do... A Karina foi mais fácil, que é do gás e água, mas o Jordone, o David, ele tinha muito pé atrás, porque ele já tinha sofrido alguma coisa com um outro sistema que eu não sei qual que é. Então ele estava meio traumatizado. Então ele tentou desistir umas 2 vezes, sabe? E porque se ele desistisse, a gente estava ferrado. Parava o banco, né? Porque ele era o mercadinho, né? Senão ia ficar só o gás. Então a gente conseguiu conversar com ele, convencer ele a permanecer e tal. E ele percebeu que ele não perde nada, né? Ele só ganha. Tem R$1.000 a mais circulando na comunidade que só vai poder ser gasto. E as mães até reclamam, né? Por que isso só pode ser no Jordone? Isso é muito mais barato lá no atacadista, né? E eu concordo também com o Marco sobre o celular, já passando aqui para a pergunta do Alfredo, né? O que fazer com quem não tem... É um problema, realmente, esse negócio de celular. A gente recebe muita reclamação. Toda hora dá problema com senha, e aí elas não sabem. Daí é por SMS, quando esquece a senha.
Daí, tipo, a gente várias vezes, a Aline, que trabalha com a gente no instituto, ela tem que ligar e ter paciência, daí a gente deixa a senha. É meio chato, realmente a moeda em papel, ela resolveria isso, sabe? O banco Justa Troca de Porto Alegre, ele usa moeda em papel, ele não tem o dinheiro. Então, eles têm umas cédulas lindas, né? É um gasto também você imprimir essas cédulas, porque elas têm elementos de segurança. Então, tem 2 ou 3 gráficas no Brasil que fazem elas, se você quiser fazer ela com elemento de segurança. Tem gente que faz com plastificada, com xerox, alguma coisa, mas existe realmente essas empresas indicadas que fazem gráficas específicas, né? Mas quem não tem celular pode comprar com CPF, né? Eu acho que a gente já conseguiu fazer algumas transações assim. Tem muita gente também pede... tem mais gráfico, assim, realmente acho que tem mais. Mas muitas das mães falam, por que vocês não dão simplesmente um cartão para nós, né? Um cartão, porque delas botam na maquininha que já tem lá. Então, existe realmente o cartão do É Dinheiro, o custo mais ou menos é em torno de R$9, se eu não me engano, é mais ou menos isso, né? Por cartão, só que daí tem essa questão do NFC, e esse NFC é super chato isso, porque o NFC é uma funcionalidade mesmo esses celulares modernos, alguns não têm NFC. Então, não adianta a gente investir num sistema de cartão. Eu acho que Maricá que tem cartão, né? Aí pertinho de Niterói. Maricá é tudo por cartão. Daí, eu não sei como é que todos os comércios de Maricá têm o NFC, o comerciante. Eu realmente não sei isso. Mas a gente pensou, a gente até estava planejando de ter os cartões para as mães, para simplificar, mas acabou que a gente não conseguiu, pandemia, todas essas dificuldades, a gente seguiu só com o celular. Aos trancos e barrancos está indo, né? A pergunta do Paulo, se o auxílio já foi distribuído e se os comerciantes já sacaram. Sim, já percorreu o percurso, assim, né? Mas o percurso de cair na conta benefício das mães, as mães irem para o comércio, comprarem, e os comerciantes sacarem. Esse é o percurso, só que daí sai do sistema e vira real, né? Volta para o sistema bancário convencional dos reais. A gente ainda não conseguiu que seja interessante para o comerciante girar dentro do sistema É Dinheiro, né? Como vocês já devem ter aprendido, né? A ideia é que gire 5 vezes, pelo menos, né? A gente não conseguiu nem que gire uma vez. Mas, por exemplo, crédito em celular, a gente fala, vocês podem botar crédito no celular com ele, você não precisa pagar 1% lá para virar reais. Ou você pode comprar no gás ali, ou você pode, acho que dá para pagar boleto também. A gente tenta tornar atrativo, mas a gente só tem 2 comércios, né? A pergunta de alguém se tem dependência de política pública. No nosso caso, não. A gente iniciou completamente como se não existisse governo nenhum, assim, não recebeu nada do governo, nem de empresa nenhuma. A gente foi 100% de organização da comunidade, das pessoas, né? Claro, teve doações de pessoas físicas, o nosso processo se baseou todo no processo de doação de pessoas físicas, né? Foi assim que começou o primeiro fundo, né? Iniciativa privada, eu concordo com o Marco, eu acho que se tiver alguma empresa que queira doar para nós, a gente vai aceitar, a gente está pensando em começar ter um Pix, assim, para as pessoas poderem doar mais, ou enfim, se ela doar e não quiser atrapalhar em nada, a gente aceita, né? É uma doação como se fosse de pessoa física, né? Qual é o capital de giro mínimo? Nada. Se vocês tiverem R$100, já dá para começar, entendeu? É isso, é simples, não é complicado. Claro que quanto mais mobilização você tem na sociedade, na comunidade, quanto mais associações de bairro você tem engajadas, melhor. Mas o que eu quero dizer, minha mensagem, assim, que dá para começar pequeno, dá para começar com valor baixo. Vocês reúnam, assim, sei lá, R$200 de doação. Vamos doar para 2 mães, que seja. Isso já tem e tem um comércio, já é um fluxo de proto-banco comunitário, como alguém botou aí, de quase que uma versão beta, assim, que ela vai girando e vai se aperfeiçoando. O que a gente queria chegar é num estado de as pessoas, as mães, como elas reclamam do mercadinho, elas chegarem... Tem um outro mercado lá, que é o Biasoli, é um outro mercadinho do bairro, e esse mercadinho não quis aceitar. Ele, sei lá, ficou com o pé atrás, por enquanto não sei o quê. Eles acho que ficam desconfiados, eu não sei bem o que rola, sabe? Mas se as mães começassem a chegar lá no Biasoli, que é esse outro mercado, e aí, vocês aceitam dinheiro? Vocês aceitam dinheiro? Se a gente começasse essa pressão, que a gente queria começar um movimento para perguntarem, isso ia o comerciante ia pensar, eu acho que se eu começar a aceitar o É Dinheiro, eu acho que eu vou ter mais clientes, sabe? É uma pressão que vem de baixo para cima, assim, sabe? A G falou muito disso, por isso que eu recomendo muito que vocês conversem com a G. Porque é isso, fazer o nosso maior desafio é os comerciantes, sabe? Em algumas experiências, tem uma experiência que é o Ecopila, lá do Rio Grande do Sul, que eles eram da Associação de Indústria e Comércio. Então, eles já tinham na reunião 50 comerciantes.
Então, eles já começaram com 50 comerciantes. A gente não, a gente começou com as pessoas da comunidade. Então, os comércios, foi um milagre, assim, que esses dois aceitaram, assim. Então, para nós é um grande desafio, né? Capital de giro é assim, ó, você não pode botar nada no sistema é dinheiro que você não tem em reais. O lastro do é dinheiro é o real, né? Então, você não tem como... Você pode botar qualquer valor ali no é dinheiro, sendo que cada um centavo que você tem ali, você tem que ter em reais, né? Não tem como você botar um valor que não existe em reais. E recomendo os custos serem baixos no início, né? Vocês usarem uma estrutura... A gente não usa estrutura física, né? Porque a gente já começou na pandemia. Então, assim como o Marcos falou, que eles têm um estagiário ali para receber dúvidas físicas, em situações presenciais, às vezes a casa da Lourdinha, a gente vai lá pegar a senha, que a casa dela já é um centro meio de doações e coisas assim, mas é uma coisa bem informal, né? A gente tinha a ideia de ir lá na Associação de Moradores pegar uma salinha, para ser tipo a salinha do bairro, do banco, né? Processo de conscientização em relação ao dinheiro e remuneração das pessoas. A gente tentou com aquela mulher da foto da direita ali, ela ia ganhar, acho que 200 costeiras de auxílio, tipo um auxílio, assim, tipo uma bolsa auxílio, né? Como o Marcos falou, né? Não é um salário e não é em reais. Só que não deu muito certo com ela, assim. E também a gente tinha uma mulher que ia produzir pão, sabe? Ela se animou, daí o marido ficou contra e bloqueou. Mas ela chegou a se cadastrar e a gente, pô, que legal, terceiro comércio. As pessoas iam poder comprar, que essa é a nossa ideia, que pessoas, novos empreendedores, assim, surjam, sabe? Essa eu acho que é a essência do banco. A gente não conseguiu isso. Os dois que se cadastraram são dois já existentes. Mas o grande legal do banco é tu pegar uma pessoa que ela produz pão, tu tem que ver, eu tinha que ter tirado uma foto, mas ela é na casa dela, é uma janela, assim, ela faz pão dentro de casa e vende pela janela, pão e acho que vende leite, não sei. E a gente chegou para ela, você quer se cadastrar aqui no banco comunitário? Ela aceitou. Durou 2 dias, o marido foi contra e ela teve que sair. Então a gente ficou muito triste, eu fiquei muito triste mesmo, porque eu estava muito feliz com essa senhora Catarina, que ela ia começar a vender pão, e aí ia ter uma outra opção para as mães, entendeu? E era já em cima do morro. Não precisavam descer lá de cima do morro até embaixo, entendeu? Porque os dois comércios são embaixo, na avenida mesmo. E essa Catarina, ela era lá em cima no morro, ia ser ideal. Só que, enfim, tem muitas dificuldades, assim, tem que ter muita persistência, assim. Então, a remuneração do agente de crédito pode ser feita em própria moeda social, sabe? Eu sugiro, assim. Como um auxílio de... É tipo um voluntário com bolsa auxílio, né? Esse é um jeito de fazer. Existem muitos jeitos, como o Marcos falou, né? CLT, etc. Eu acho bem legal essa remuneração de uma pessoa voluntária, assim, mas que recebe uma bolsa auxílio. Acho que era R$ 200 por mês, uma dedicação de, acho que 4 horas por semana. Algo assim, que eu acho que era o combinado. Mas não deu muito certo também com ela, que novamente o marido não deixou. Foi 2 situações que os maridos bloquearam. Enfim, acho que eu respondi. Então, temos mais algumas perguntas. Então, acho que é isso, né, pessoal? Dá para seguirmos aqui para o intervalo bem curtinho. Eu agradeço as participações de Marco Rodrigo, Fabiano. Eu não sei se o Fabiano vai ter tempo de continuar conosco, mas seria um prazer. Eu sei das limitações aí das atividades do banco, enfim. Mas a gente vai dar um intervalo bem curtinho e voltaremos com as outras apresentações, que seria da Carol e a minha, sobre a questão de implantação de bancos, a questão do papel do território nessa implantação. E seguiremos no máximo ali até meio-dia e passar um pouquinho, meio-dia e 5, porque hoje também falas consideráveis aí, os professores, do Fábio também, que é professor aqui da USP. Enfim, eu acho que é isso. A gente vai fazer um intervalo bem curtinho, pessoal. Peço que tenha colaboração. Depois retornaremos nessa questão das perguntas e considerações também. Não só perguntas, considerações sobre o curso, naquele, no final das apresentações. Fabiano, é um convite, eu sei que se tem limitações, Marco Rodrigo... Vou ficar um pouquinho. Tá bom? Então, a gente dá um intervalinho agora de 5 minutos, pode ser? E podemos voltar aí. A gente volta, pessoal. Hoje vai ser um pouquinho mais corrido. É o tempo de tomar uma água, tá bom? Então, tá bom, maravilha. Fabiano? Alô?
Tá demorando assim entrar hoje? Tá. Tá meio frio aqui dentro, lá fora tá quente. Janelas abertas? Tudo bem. Traumatizou com alguma coisa. Oi. Mas ele me sobrepôs. Tá bom.
Olá.